along with the knowledge that in future, if a patient chose to go to a private hospital rather than to you wouldn't get the money. It would go to the private sector. That was sufficient to galvanise the efficiencies and the increased productivity in the public sector. Then, of course, the new technology to help inform patients and to make sure that patient records could be transferred so there could be no bureaucratic blockage to patients' choice, and bringing in laws and regulations to provide and protect the right to choose was necessary. And seventh, and most importantly, seventh is also the technology to allow the transfer of records, and the final one was patient power. Whatever happens, the money which is provided, even if it's by central government for taxpayers' funds to a hospital, must follow the patient choice. If the patient has no financial power, then choice remains an illusion. We are all free in here to buy the latest Rolls Royce. We're all free to have the choice to buy the latest Mercedes. It just so happens that the most sophisticated rationing system ever invented, it's called money, might mean that that theoretical choice means nothing. And therefore you must give the patient a system that allocates the money to hospitals to follow the choice of the patient that they have. So in order to truly empower them, you have to do all of that. The result of all of that, under this system, is that there has been huge additional capacity and diversity added to the common effort by incorporating the private sector. Secondly, power has passed from the provider and producer, whether it be the consultant or whether it be the trade union, to the patient themselves. Not the consultant, not the staff, not the politician, not even Teofila will control the power on here. It will be the people who is taking the service provided by Teofilo or the service provided by me as a politician. Patients have greater choice than ever before, which is a good in itself, and the exercise of that choice by the patient drives the system. In short, you get fairness on the one hand, combined with a personalised service that modern working people demand and expect, and it drives a system. That, in essence, is how to provide one model of a public-private partnership. Those elements will vary from country to country. But in essence, unless at the centre of them is the driving power of financially resourced choice by the patient, enshrined in legal rights, assisted technologically by information to let them make the choice and transfer their records, and above all, by a system that means that the money will follow their choice, so they have that power they would have in the ordinary market, then you will not get a system which is driven towards greater efficiency as well as greater fairness and greater service for individuals. I hope, looking back, as we spread the wings of the owl of Minerva, that the experience of the history that we've had in Britain in tackling the biggest health service in Europe is of some use to you in other parts of Europe, and particularly here in Portugal. And I thank you for the invite to share my views with you. Thank you. Muito obrigado, Mr. John Reid. Foi seguramente uma intervenção que todos seguimos com imenso interesse, tendo em conta a evolução radical que houve ao longo destes 50 anos e que nos dá as pistas do que podemos fazer em Portugal. Bom, de seguida, eu passava a palavra à professora Susana Tavares da Silva, que é jurista e professora na Universidade de Coimbra, e como sabem, a liberdade de escolha também muitas vezes tem a ver com direitos, e por isso os aspectos legais são importantes. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, na pessoa do Sr. Engenheiro Teófilo, o amável convite que me fez para estar aqui e que, na sequência de uma colaboração anterior, me permitiu preparar um pouco melhor alguns desafios que queria trazer aqui.
Chegado a esta hora e depois de tão boas intervenções, é sempre papel árduo do jurista tentar dizer alguma coisa sobre o ponto de vista jurídico. Vou tentar fazê-lo numa linguagem que, de alguma forma, se torne descodificada para todos, para aqueles que não são juristas, obviamente, e que aporte aqui alguma coisa de novo para o discurso. E o que é que eu tenho que começar por fazer? Primeiro, caracterizar este Estado garantidor e, em segundo lugar, explicar como é que ele se compatibiliza com o nosso artigo 64 da Constituição. Penso que será isso que muitas pessoas aqui estarão à espera, pelo menos que eu faça esse exercício. Ora bem, este modelo de Estado garantidor tem uma origem histórica que não é nenhuma revolução. Vem de um processo evolutivo. Se é certo que depois de várias transições constitucionais todos aceitámos o constitucionalismo liberal, pelo menos espalhou-se por todas as leis fundamentais, como um valor essencial, e com ele 3 dos seus postulados, separação de poderes, pluralismo político e garantia de direitos fundamentais, a verdade é que, com esta base de harmonização, foi possível passar para um outro estágio. E esse outro estágio assenta, sobretudo, numa compreensão de produção extraestadual de muita normação. E essa produção extraestadual veio romper com a ontologia territorial. Quer isto dizer que as fronteiras já não são o que eram e que aquilo que muitas vezes hoje esbarra com a Constituição, na verdade, já não esbarra com a Constituição. Este Estado de garantia, a primeira nota que nos dá é de que a Constituição hoje é uma Constituição aberta. E é de necessidade de articular essa Constituição com outras normas fundamentais e, sobretudo, no panorama europeu. É quanto a isso que eu tenho pena de já não estar aqui o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral para pôr aqui algumas questões que penso que não se harmonizarão integralmente com algumas coisas que ele disse. Da mesma forma que, como irão ver, não tenho um discurso tão otimista sobre a Europa como aquele que nos foi aqui dado pelo Sr. Presidente da Associação Europeia de Hospitalização Privada e que certamente muito beneficiaremos em discutir alguns casos. No fundo, o que eu quero dizer é que falar de saúde hoje é falar de saúde num contexto cosmopolita, não é falar de saúde apenas no âmbito da Constituição Portuguesa. Isso significa que algumas entidades internacionais, a Organização Mundial de Comércio, desde 1998, que nos diz que é necessário dotar os serviços de saúde de critérios de eficiência. Uma indicação que, por não ser obrigatória, não foi seguida a bom tempo. Preços orientados para mercado, controle orçamental, reorganização administrativa e moderação da procura. Todos estes valores indicados pela Organização Mundial de Comércio demoraram bastante tempo a entrar nas ordens jurídicas nacionais. Mais tarde, o Pacto Internacional, antes disso, mas com efeitos mais sentidos mais tarde, o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais veio também referir-se aos serviços de saúde e apontou para princípios como disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade pela ética médica e qualidade como valores fundamentais de qualquer sistema nacional de saúde. E esta visão cosmopolita termina necessariamente com uma Europa que tem tomado o tema saúde com alguma vergonha e com algumas oscilações de posição. Para percebermos bem isso, não há nada como passar os olhos por alguma jurisprudência do Tribunal de Justiça. É que, em boa verdade, o Tratado Europeu diz-nos que a saúde, em primeiro lugar, é uma matéria de primazia estadual. Esperemos que, com o Tratado de Lisboa e as mudanças nele previstas, com a respectiva entrada em vigor, algumas destas matérias mudem de sentido. Mas diz-nos também, e dizem os mais otimistas, que esta primazia estadual tem os dias contados e começa a ceder terreno a uma necessidade de estabelecermos princípios comuns em serviços essenciais. Em termos práticos, falou-se já aqui, duas pessoas falaram já aqui de listas de espera. Ora bem, há que enquadrar juridicamente as listas de espera e perceber o que é que elas têm sido em termos económicos e em termos jurídicos. A verdade é que, num caso que vos vou colocar, o Tribunal de Justiça, perante precisamente uma paciente inglesa de um hospital britânico que tinha pedido uma operação à anca e que tinha sido informada de que a lista de espera para a cirurgia que ela pretendia no hospital da sua área de residência seria de pouco mais de 1 ano, sentiu que não estaria a ser assegurado
plenamente o seu direito à saúde. E,